Bom, então dando continuidade, como eu já expliquei, eu estava esperando o material chegar para poder fazer uma gravação melhor, mas o material não chegou, vamos adiante. Eu deixei o quadro do jeito que está. Então, estou lembrando. What, where, when, why, how long e how much. Foi a nossa última aula. Então, o que, onde, quando, por quê, como, por quanto tempo e quanto. E tem o how many também. Então, a gente falava das partículas interrogativas dos verbos regulares e irregulares, certo? Nós vamos falar agora das outras partículas interrogativas. Toda a língua inglesa, ela, para interrogar e para negar, ela usa partículas. A diferença é que esses verbos, eles fazem uso dessas partículas, né? E os outros não, os outros são auxiliares deles mesmos. Então, por exemplo, o verbo to be, que a gente conhece, né? O verbo to be que a gente conhece, quando você diz I am a student. Se eu quiser negar, o que é que eu faço? Eu coloco um not junto do am. I am not a student. Se eu quiser perguntar, eu vou pegar o am e colocar para frente. Am I a student? Então, o verbo to be, no caso, que é o que a gente vai estudar agora, o verbo to be, seus compostos, ele é auxiliar dele mesmo. Ele muda de posição na frase para fazer as perguntas e as respostas. Então, isso aqui vai ser mais uma revisão, porque, na verdade, a maioria das pessoas estudou o verbo to be e aí não havia funcionalidade nas aulas, né? Então, vamos lá. Verbo to be. Am I, are you, is para he, she, it e are para o plural, ok? Vamos fazer logo o passado dele. O verbo to be tem um passado. Onde tem are, fica were, que significa estive, estava, fui, era. E onde tem is e am, fica was. Então, já é mais uma coisa que vocês vão já memorizando. Ok? Verb to be. Hoje nós vamos trabalhar com o verb to be. Ok? Então, lembrando a regrinha. I am. Aqui está ao contrário que eu estou colocando em forma de interrogativa, certo? I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. No passado, aonde tem are, vira were. Aonde tem are, vira were. E os demais, am e is, viram was. Então, a gente já tem o passado e o presente do verbo to be. Depois nós vamos estudar os tempos relacionados ao verbo to be e os verbos que são formados a partir do verbo to be. E depois os verbos defectivos. Não esqueci de nenhuma das minhas promessas. A questão é que eu estava esperando o material chegar, o material está chegando à prestação, então eu resolvi fazer com o que eu tenho mesmo aqui. Nós temos o vocabulário básico, que eu prometi que ia fazer, as horas, the time, e os numbers. Repetindo, eu não esqueci. Só estava querendo fazer um negócio melhor. Então, o verbo to be é o verbo ser ou estar. Ok? E no passado, fui, era, estive, estava. Ok? Eu vou ser breve com ele porque ele é um verbo simples, é um verbo conhecido. Então, at school. A teacher. Então, se você vai fazer a pergunta, are you at school?
está na escola e a resposta pode ser yes, I am ou no, I am not. Ok? Is she a teacher? Yes, she is. No, she isn't. Isso, as curtas, respostas curtas. No passado, was he at school? Ele estava ou ele esteve na escola, aí vai depender do contexto. Were we teachers? Aí no caso do plural você tira o A e acrescenta o S, né? Were we teachers? Nós éramos professores? Yes, we were. No, we were not. Lembrando das aulas anteriores que quando você pergunta com a coisa, responde com a outra, já foi explicado em aulas anteriores toda a lógica. Se você pergunta ele ou ela, você vai responder ele ou ela. Se você pergunta eles, que seria o they, você vai responder com they. Agora, se você pergunta com I, normalmente responde com you. Se você pergunta com you, pode responder com I ou com we. Se pergunta com we, responde com you ou com we se você fizer parte do nós. Então, tudo aquilo que foi apresentado nas aulas anteriores é interessante que seja estudado, porque a gente está dando aqui uma sequência, certo? Bom, se alguém tiver alguma dúvida sobre o verbo to be, aí pode perguntar, porque é basicamente isso. Eu só coloquei aqui para lembrar que o verbo, ele é auxiliar dele mesmo. Eu vou colocar aqui um verbo que depende do verbo to be, que é o verbo there to be. There. O there to be só tem singular e passado, ou singular e presente, certo? Gente, isso é a falta de prática. Singular e plural, verbo there to be, mas ele tem presente e passado. Então, ele só tem, repetindo para não confundir, ele só tem there is no presente e there are, que é existe e existem. Ou no passado, there was, there were. Existia, existiam. Agora uma aulinha de português de brinde, com relação ao verbo haver. Haver, no sentido de existir, não tem plural. Há uma razão para eu estar dando aula de inglês agora. Há milhões de razões para eu estar dando aula de inglês agora. Haverá uma festa. Nessa festa haverá muitas atrações. Não é haverão, haverá. Aliás, eu estou preparando uma aulinha de português bem legal das coisas que a gente normalmente erra, incluindo crase. Tá tudo ali aguardando. Não esqueci de nada, tá anotando. Outra coisa, havia muita gente no show. Havia muitas pessoas no show. O verbo haver, em português, no sentido de existir, não tem plural. Ok? Lembrem-se disso e não errem. Bom, então aqui o there is e there are. Se você quiser perguntar, se você quiser dizer there is a book on the table, certo? Existe ou há um livro em cima da mesa. Se você quiser transformar em interrogação, você precisa da partícula interrogativa, da question mark, que é o ponto de interrogação, e você precisa da entonação. Então, there is a book
on the table. Lembrando os nossos antigos programas de humor, né? There is a book on the table. Se eu quiser dizer que não tem um livro em cima da mesa, there is not, ou there isn't a book on the table. Se eu quiser perguntar, partícula interrogativa para o começo da frase. Is there a book on the table? Coloca a partícula interrogativa no começo da frase, coloca a question mark, ponto de interrogação, e muda a entonação. A mesma coisa com there was e there were. Bota para frente se for perguntar. Com there are também. Então, é um verbo composto, que está composto pelo verbo to be. O que é que a gente tem mais? Nós temos os tempos, que eu vou deixar para uma outra oportunidade, os tempos que são dependentes do verbo to be. Esses tempos também têm presente e passado. Esses eu vou deixar para uma outra oportunidade, deixar vocês estudarem isso aqui, digerirem, verem se tem alguma dúvida em relação ao que foi dado anteriormente, e aí depois eu retorno para esses tempos, que é o present continuous, e past continuous, e o near future, ou near future past. Traduzindo, vou adiantar para vocês já, se tiverem alguma dúvida, já podem ir até adiantando. O present continuous é aquele que fala de alguma coisa que você está fazendo agora. She is sleeping now. Ela está dormindo agora. Sempre que você se referir em português aos verbos ando, indo e indo, que é o gerúndio, andando, fazendo, sorrindo, você usa o ing como verbo to be. E o near future é alguma coisa que você vai fazer no futuro próximo. We are going to school in 5 minutes. Então, nós vamos... Não, esse exemplo não é legal, porque quando a gente usa o go, ele depois me lembre de falar sobre o go, porque na verdade o correto seria going to go, e aí seria eu vou ir. Aí o pessoal pergunta, o que é que tu tem de gaúcho? Tu tá falando eu vou ir, mas é o certo gramaticalmente falando. Vou botar we are going to bake a cake tonight. Tonight, hoje à noite. Então, we are going to é a forma verbal, certo? Nós vamos assar um bolo hoje à noite. Mas você pode dizer também we were, no passado, going to bake a cake tonight. Quer dizer, nós íamos, por isso é que é near future past. Nós íamos assar um bolo. Então, esses são os dois próximos tempos que nós vamos trabalhar. Eu vou deixar aqui escrito para ficar registrado. E aí, qualquer dúvida, vamos perguntando até que a gente possa, dar continuidade ao que a gente prometeu. Pelo visto, continuamos em isolamento. As aulas da Marali não vão voltar, então vamos continuar com as nossas aulas online. Esse foi outro motivo também de eu ter dado uma parada nas aulas, porque eu imaginei que poderia voltar. Nossa previsão era agosto, mas
não chegou agosto, né? Como tem na canção que eu fiz com o Romildo. Chegou agosto e não vai voltar. Então, qualquer dúvida, pergunta.